Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu organizo a minha agenda e planejo a minha vida para eu conseguir produzir mais em menos tempo. Eu tenho feito muitos vídeos aqui no YouTube em um formato mais produzido, sabe? Com luz, câmera, com maquiagem, espaço alugado, enfim. Mas eu quero também trazer para vocês algo mais natural, assim, sentar aqui no escritório, ligar a câmera e bater um papo mostrando coisas que vão ser práticas, úteis para o seu dia a dia, mas de uma forma simplificada. Eu vou te mostrar a tela do meu computador também, só que sem toda aquela estrutura. É realmente um momento mais íntimo aqui nosso. Eu e você e eu, onde a gente vai discutir sobre algum assunto como hoje, por exemplo, eu vou te mostrar como que eu organizo a minha agenda para que você também seja mais produtivo. Só que o termômetro para eu entender se você tá gostando disso ou não, se esse conteúdo faz sentido ou não, se esse formato faz sentido ou não, é o seu engajamento no meu vídeo. Então, se você não curtiu ainda, curte esse vídeo, porque através da sua curtida, você como produtor de conteúdo sabe que a gente consegue medir ali se a galera tá gostando ou não, se a gente continua ou não. Então, não deixa de curtir se você quer mais vídeos como esse por aqui. E agora vamos pro assunto agenda. Em primeiro lugar, uma das coisas que a gente mais tem que pensar quando o assunto é agenda é o tempo que a gente passa no celular, principalmente nós que trabalhamos com internet ou que usamos a internet como recurso de alavancar o nosso negócio. Acontece que eu, Letícia, hoje luto muito contra o tempo de rolagem de tela. E eu uso alguns gatilhos que eu vou falar aqui pra vocês, algumas ferramentas, mecanismos, né? Pra conseguir me livrar um pouco do celular, ficar mais tempo longe dele, porque se deixar, eu sou viciada, eu não tenho problema nenhum em assumir. Eu sou uma viciada lutando contra o vício, tá bom? Então, eu tô o tempo todo buscando mecanismos pra que eu consiga focar na vida real, mais na vida real e menos no celular. Claro que não tem problema nenhum a gente passar ali meia hora ou uma hora que seja, rolando o feed, não tem problema, gente. É uma procrastinação que de repente você gosta, mas desde que seja no momento certo. Desde que não tire a sua vida de verdade aqui no mundo real e as coisas que você tem pra fazer no seu trabalho. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso te falar. Que dentro de tudo que eu vou te mostrar aqui, é muito importante que você avalie o seu tempo de tela e que você também tente incluir esses mecanismos que eu vou citar pra diminuir o seu tempo no celular, porque bem provavelmente, eu tenho, assim, 90% de certeza que muito do tempo que você reclama não ter hoje é porque você tá gastando no seu celular e nem vê. Às vezes de 15 em 15 minutos no final do dia a gente passou 4 horas no celular. Entendendo isso, a primeira coisa que você vai precisar é uma ferramenta. Então você pode usar um planner, você pode usar o Trello, você pode usar o Notion. Eu uso o ClickUp e aí eu tenho ele tanto aqui no iPad, eu tenho ele no meu celular, tenho ele no meu computador e através dele eu consigo ver toda a minha agenda. Eu uso não só ele, como também o Google Agenda. Mas o Google Agenda eu utilizo para colocar compromissos que são fixos. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião com um cliente, eu tenho gravação, eu tenho a minha rotina da manhã. Minha rotina da manhã ela já fica fixa na minha agenda. Essa é a primeira dica que eu te dou, tá? De colocar fixo na sua agenda o seu tempo pra você. Se você tem essa rotina de, vou pra academia, vou fazer um exercício físico, vou ler um livro, coloque isso na sua agenda. E eu coloco que eu fico de 5 da manhã, que é mais ou menos o horário que eu acordo, até 10 da manhã, sim, na minha rotina da manhã. Esse tempo é meu, é um tempo pra mim, pra eu poder ir pra academia, pra eu poder fazer meu devocional com calma, pra eu poder ler um livro. Então, esse tempo, ele é exclusivo para mim. E eu já deixo ele na minha agenda, ou seja, eu consigo entender que todo o meu tempo é a partir de 10 da manhã. Tudo que eu vou fazer é a partir de 10 da manhã. Então, o Google Agenda, ele é utilizado para poder colocar compromissos fixos, reuniões, rotina da manhã, coisas que normalmente eu não consigo mudar o horário. E o ClickUp para tarefas variáveis, onde eu realmente me organizo e que eu vou mostrar para vocês de forma muito prática aqui no decorrer do vídeo, abrindo a tela do meu computador mesmo. Mas no ClickUp eu também tenho a concentração de tudo que é relacionado à minha empresa. Então, tem as pastas dos meus clientes, organização de como que tá a produção de conteúdo deles. Isso facilita para mim porque tá tudo integrado. E é a minha maior recomendação para você, que você tenha um sistema que integre tudo. Seja o Notion, seja o Trello, seja o ClickUp, mas que você integre tudo porque na prática isso facilita demais. Se você tem o Notion para a sua vida pessoal, o ClickUp para o cliente e de repente o Trello para compromissos fixos, a sua cabeça acaba ficando confusa, você se perde no meio de tanta agenda e não consegue produzir. Então escolha ferramentas que sejam fáceis e que se integrem entre a sua vida pessoal e profissional. No caso do Google Agenda, inclusive, ele integra no ClickUp. Então, quando eu abro a minha agenda dentro do ClickUp, eu consigo já ver os meus compromissos do Google Agenda também. Então, eu tenho uma visualização geral de todos os meus compromissos. Beleza, temos ferramenta, temos o compromisso fixo no Google Agenda. Agora, nós vamos focar no horário de trabalho. Qual que é o seu horário de trabalho? É muito importante definir isso por você e pelo seu cliente, porque assim ele tem noção do horário que ele pode te mandar mensagem, do horário que você não vai responder, que tá tudo bem.
bem você não responder. E também a gente consegue encaixar as nossas atividades, as nossas tarefas somente dentro desse horário. Letícia, vai ser sempre assim? Meu Deus, que mundo perfeito! A partir desse vídeo, eu nunca mais vou ficar trabalhando fora do horário. Mentira, né, gente? Claro que isso não vai acontecer. Principalmente nós, como empreendedores, sabemos que no dia a dia vai existir, sim, momentos em que você vai precisar passar do horário, em que você não vai conseguir seguir 100% a sua agenda, mas isso vai ser uma exceção. A regra vai ser você ter um horário para começar, um horário para terminar e produtivo nesse meio tempo aqui, porque nós teremos uma agenda extremamente organizada e focada na sua realidade. O meu horário de trabalho começa às 10 e ele termina mais ou menos lá pelas 19 horas. Mas vocês vão ver, eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, que nesse meio tempo eu incluo um horário de estudo. Então aqui eu já tenho também dentro do meu processo de trabalho, faz parte do meu trabalho, tirar um tempo para estudar. O seu pode ser de 8 às 17, de 8 às 18, de 9 às 17. O que é melhor para você, o que se encaixa melhor na sua rotina, o que faz mais sentido. Na Windy, por exemplo, nosso horário de atendimento é de 8 às 17. Então, nesse período, o nosso cliente tem acesso ao nosso time, que consegue responder, tirar dúvida, enfim, fazer o gerenciamento necessário ali para que as coisas fluam. Mas o seu horário, qual que vai ser? Você precisa definir isso para que a gente possa encaixar as tarefas nesse meio tempo. Definimos a ferramenta, colocamos os nossos compromissos fixos, já definimos nosso horário de trabalho, agora você vai fazer uma coisa que é muito simples, mas que vai fazer muita diferença, que é listar absolutamente tudo que você tem pra fazer na semana. Então pega caneta, papel, iPad, computador, bloco de notas, o que você quiser e anota tudo que você tem pra fazer. Planejamento do cliente X, de forma solta mesmo, tá? Planejamento do cliente X, planejamento do cliente Y, tenho que treinar, tenho que estudar, tenho que fazer arte, tenho que gravar vídeo, tenho que postar conteúdo no meu próprio perfil. Tudo que você tem que fazer naquela semana, você vai anotar de forma solta. Por que isso é importante? Para primeiro você ter uma visualização de tudo que você precisa fazer, para depois a gente encaixar isso na sua agenda. Eu gosto de fazer isso na sexta ou no domingo, para que eu possa começar na semana seguinte com tudo organizado, com tudo planejado. E dentro dessa minha lista de tarefas, uma coisa que eu nunca negligencio é tempo de estudo. É muito importante, principalmente a gente que tá aqui no digital, estudar o tempo todo, se atualizar o tempo todo, porque as coisas mudam o tempo todo. Então, seja assistindo um vídeo aqui no YouTube como esse, seja um curso que você comprou, seja, de repente, um conteúdo do próprio Instagram, enfim. Tempo para estudo é extremamente importante, porque o nosso mercado muda o tempo todo, muda de forma muito rápida. E se você não estudar, você fica para trás, você fica desatualizado, você se perde nas coisas que estão acontecendo o tempo todo. É claro que nem todos os dias vai ser o dia perfeito, como a gente já conversou aqui, porque nem sempre a gente vai conseguir estudar e fazer o que tem pra fazer. Imprevistos acontecem, a gente sabe, né? Então, pode ser que você não consiga seguir 100% essa sua rotina de estudos, mas se você também não colocar, não criar um tempo pra isso, depender do acaso, tipo, nossa, quando sobrar tempo eu estudo, você nunca vai estudar. Fizemos a nossa lista, agora a gente vai organizar isso na agenda de forma prática. E eu preciso que você separe por blocos, porque a nossa cabeça, ela funciona melhor quando a gente separa as coisas por blocos. Não sou eu quem tá dizendo, isso realmente é neurociência. Quando você separa as coisas pra conseguir produzir a mesma coisa no mesmo dia, você rende mais. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que criar roteiro de vídeo, hoje eu só vou criar roteiro de vídeo. Amanhã eu só vou gravar. Quarta-feira eu só vou editar. Entende? Ao invés de, hoje eu vou criar o roteiro, gravar, editar. Aí amanhã eu crio outro roteiro, gravo e edito. É muito melhor que você crie blocos e faça tudo no mesmo dia. Então eu tenho que fazer planejamento de cliente. Eu vou fazer um planejamento de manhã e um planejamento à tarde, se eu demoro meio período, por exemplo. Ou então eu tenho que criar os roteiros de conteúdo do meu cliente. Então eu vou fazer todos os roteiros de todos os clientes que eu consegui hoje e amanhã eu vou focar em montar o design que eu tenho que enviar pra ele, né? O arquivo que eu vou enviar com os roteiros pra ele poder aprovar. Isso é muito mais fácil, muito mais prático e vai te ajudar na vida, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é separar assim, ó, por exemplo, na terça-feira é dia de gravar vídeo. Então é o dia que eu separo pra gravar aula, pra gravar conteúdo aqui pro YouTube, pra gravar Reels pro Instagram, porque na minha rotina isso vai se adaptar melhor e eu consigo tirar só um dia pra isso. Na segunda, por exemplo, já é dia de resolver burocracia. É impossível quase que eu gravar na segunda-feira, porque é dia de ver como que ficaram as coisas do final de semana, de resolver algumas pendências, de organizar algumas coisas pra impulsionar a minha semana. Então é um dia que a minha mente, ela precisa estar focada no computador, sabe? Não dá pra eu simplesmente parar tudo e gravar. Mas na terça eu já consigo. Então crie blocos dentro da sua rotina, porque isso vai facilitar muito na prática. Com os nossos clientes, inclusive, a gente também cria esses blocos. Pra vocês entenderem, eles também já estão cientes de como que isso acontece aqui na Windy. Então, vou te dar um exemplo, tá? Não são exatamente essas datas, mas pra que você entenda. Pro cliente, todo dia 25 é o dia dele receber o cronograma de conteúdo. Então ele já sabe que dia 25 ele recebe o cronograma
cronograma. Então ele não vai no dia 20 falar, gente, e aí, o que a gente vai postar mês que vem? Porque ele sabe que dia 25 é o dia que eu vou enviar o cronograma pra ele. Se dia 25 cai no sábado, ou a gente envia dia 24, ou a gente envia na segunda, mas a gente sempre avisa pra ele. E partindo disso, se ele recebe no dia 25, eu preciso organizar os meus blocos dentro do mês pra conseguir entregar isso no dia 25. Então, dia 1º ao dia 10, a gente vai fazer o planejamento. Do dia 10 ao dia 15 é quando grava e cria os carrosséis. Do dia 16 ao dia 20 é quando a gente faz as legendas e agendas postagens. Aí no dia 25 ele aprova e do dia 25 ao dia 30 a gente consegue fazer pequenas alterações que precisam ser feitas. Então, existem blocos até na nossa rotina geral como agência, porque pro cliente fica mais fácil e pra nós, na agência também, e pro nosso cérebro de ser humano, é mais fácil de entender, de processar e de conseguir colocar em prática. Então, você vai listar tudo que você tem pra fazer e você vai separar isso por bloco de tarefa. O que é parecido que dá pra eu fazer no mesmo dia? O que eu posso fazer no mesmo dia? E já aproveita também esse gancho que eu dei aqui como bônus pra você, né? De criar esses blocos também na sua agência. Eu ensino isso com um pouco mais de profundidade dentro da formação Social Media Magnético, mas aqui você já conseguiu ter uma boa noção de como fazer isso de forma prática. Tá, agora vamos pra parte prática. Você já escolheu a ferramenta, já organizou os compromissos fixos, já definiu o seu horário de trabalho, já listou absolutamente tudo que você tem que fazer, já separou por bloco. Agora você vai organizar isso dentro da sua agenda de forma muito prática. Eu vou te mostrar aqui a tela do meu computador para que você possa ver como que eu faço. Eu criei uma agenda fictícia aqui para dar uma aula para os meus alunos mostrando de forma mais profunda como que eu faço isso, dando exemplos. Inclusive, eu entrego para os meus alunos esses templates aqui de agenda. Eu tenho isso dentro do meu curso de ClickUp. Inclusive, gente, lá tem todos os templates que eu uso na agência, tá? O de cliente, o de gerenciamento de redes sociais, o de onboarding, o de dados, a minha agenda. Então, você consegue ter acesso a tudo isso para se organizar, inclusive como integrar Google Agenda, ClickUp. Você consegue encontrar tudo isso lá. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição, tá bom? Mas, olha só, aqui no ClickUp, você tem várias listas. Então, imagina que aqui a gente tem vários clientes. Eu vou criar até para que você consiga ver de forma mais real. Então, vamos lá. A gente tem aqui o cliente 1, aí a gente vai ter aqui o cliente 2... Beleza. Aí imagina que a gente tem aqui várias pastas, né? De cliente 1, cliente 2 e a nossa agenda. Eu coloco tudo aqui, tudo que eu tenho para fazer. Dentro do ClickUp, a gente tem algumas ferramentas muito legais. A primeira é aqui o responsável, então sempre tem que estar marcado você para que apareça na sua agenda. E aqui a data de vencimento. Então, até que dia que eu tenho que fazer isso aqui ou que dia eu tenho que fazer. Então, eu vou colocar isso aqui pro dia 9, isso aqui pro dia 10. Aí aqui eu vou colocar pro dia 9 também. Essa eu vou colocar no dia 11 e essa eu vou colocar aqui no dia... Vou colocar hoje. Deixa eu ver que eu acho que esse daqui foi aí, beleza. Aí coloquei a data. No ClickUp a gente tem isso aqui, que são os status. Então, qual que é o status dessa tarefa? E você pode personalizar. No Dawinde, ele tem várias coisas, não só essas aqui que tá aparecendo pra você, tá? Então, tem gravar vídeo, editar vídeo, design, revisão, aprovação. Lá também tem a parte de agendamento de conteúdo, tem que estar concluído. Até vou colocar aqui um feito também, só pra gente conseguir organizar melhor. Beleza. Aí isso aqui te direciona para que você possa entender na prática o que tem que ser feito naquela tarefa. Então, é gravar um vídeo, eu colocaria de roxo. É editar o vídeo, colocaria de azul. É fazer o design, então tá de amarelo. Isso aqui, gente, também ajuda o nosso cérebro a olhar para a agenda e identificar de forma mais fácil o que tem que ser feito, porque com o tempo você se acostuma com essas cores aqui, né? Então, ó, se eu colocar aqui esse, por exemplo, tem que revisar esse conteúdo, esse aqui é pra eu fazer, esse aqui é pra gravar. Quando eu olhar a minha agenda e eu conseguir ver que os dois estão de roxo, mesmo que não tivesse escrito gravar, porque normalmente vem o título do vídeo, ou então, enfim, outro título, normalmente não tá gravado na nossa agenda, ainda assim eu vou olhar e vou ver, isso aqui é pra eu gravar. Esse título aqui é como organizar a minha agenda, e tá de roxo. Aí ao invés de eu olhar e falar, o que é isso? Como organizar a minha agenda? É um conteúdo? É um carrossel? Não, é pra eu gravar. Porque eu já sei que o roxo representa a gravação. Então, visualmente, isso aqui é muito mais fácil. E qual que é o legal aqui do ClickUp? Porque quando eu coloco alguma tarefa aqui no cliente 1, por exemplo, então, criar planejamento. Ele integra tudo que eu estou marcada. Então, se eu tiver marcado em vários clientes aqui para fazer alguma coisa específica, vai aparecer na minha agenda. Até vou colocar aqui alguma outra coisa. Ó. Esse status aqui já tá diferente.
que cada lista tem um status, mas lá nos que eu entrego pra vocês de template no nosso curso de ClickUp, eu deixo tudo padronizado pra facilitar a sua vida. Então, beleza. Coloquei aqui na minha agenda algumas coisas, no cliente 1 coloquei outra coisa, no cliente 2 poderia ter outra tarefa. E aí, se eu vier aqui em tudo, ó, e colocar pra visualizar a minha agenda, pode ver que aqui tá integrado já com o Google Agenda, que eu dei uma aula sobre e integrei pra eles poderem ver. Se eu colocar aqui por semana, tá vendo que aparece aqui todas as minhas tarefas? O que eu faço agora? Isso aqui é o pulo do gato. Eu vou pegar e vou organizar pelo tempo que eu consigo fazer aquilo. Ao invés de eu pegar todas as minhas tarefas e colocar tudo aqui, ó, segunda-feira eu vou fazer tudo isso. Vou estar muito produtivo, vou fazer isso aqui tudo. Ao invés de eu fazer simplesmente isso aqui, me sobrecarregar, chegar no final do dia e falar, meu Deus, eu tô muito frustrada porque eu não consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer, eu vou ser inteligente e vou colocar tudo isso por blocos de horário, considerando o tempo que eu sei que eu gasto pra fazer essa atividade. Então, vamos lá. Criar um planejamento. Você já tem noção de quanto tempo você gasta pra fazer cada coisa. Então, criar um planejamento de cliente. Vamos dizer que você demore aí 2 horas, você começou a trabalhar 10 aqui, né? Então, você vem aqui, puxa... De 10 a meio-dia, você vai estar fazendo esse planejamento. Aí, nesse dia aqui, a gente está focado em um tipo de conteúdo só, então criar roteiro, né? Aí aqui eu vou criar roteiro pro Reels. São vários roteiros, então eu vou colocar aqui de 1 às 3. E aqui, de 3 às 6, eu vou criar um planejamento de outro cliente. Aqui era o que estava na minha agenda, lembra aquela agenda lá que é onde eu coloco coisas soltas, que não necessariamente vai ser de um cliente específico, porque do cliente eu coloco na pasta do cliente. Essa daqui, por exemplo, ó, se vocês se lembrarem, ela estava dentro da pasta de um cliente e não na minha agenda geral. Como que eu sei, Letícia? Como que eu tenho certeza? Ó, aqui em cima ele tem, ó, falando que tá dentro de cliente 1. Então, criar planejamento é do cliente 1. Então, ele pega tudo que você tá marcado no ClickUp inteiro e coloca aqui na sua agenda e você organiza como você preferir. Aí, é o que você vai fazer agora, criar blocos de horário. Coloquei aqui que eu vou fazer isso, aqui deu 18 horas, acabou, não vou fazer isso mais. Então, de repente, a gente vai estudar. Aí, no dia seguinte, terça-feira, a gente vai gravar. Vou gravar a guia essencial. Aí, esse tempo aqui pra gravar. Gravar conteúdo pro Insta. Digamos que seja esse tempo aqui pra gravar. Gravar conteúdo pro YouTube. Então, gente, o que você vai organizar na sua agenda são blocos de horário. Por quê? Porque quando você organiza esses blocos de horário, você consegue ser produtivo dentro do tempo que você tem. E você não chega no fim do dia frustrado porque não cumpriu o que tinha que ser cumprido. Você entende o que cabe na sua agenda. E quando você fez aquela lista gigantesca de coisas que você tinha pra fazer, você vê que, cara, de repente essa semana eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui. Ou então, essa semana eu vou precisar ficar até mais tarde. Você tem previsibilidade da sua agenda. Isso te ajuda, sim, a ser mais produtivo e a diminuir a sua frustração. E até como você sabe que você demora 2 horas para criar o planejamento, 2 horas para fazer o roteiro de Reels, quando chega na sexta-feira você olha, cara, eu coloquei o meu tempo exatamente um tempo mais que suficiente para cumprir as minhas tarefas. Se eu não conseguir cumprir, alguma coisa tá errada. O que eu fiz? Eu fiquei no celular? Eu fiquei perdendo meu tempo, vendo a vida de outras pessoas, me comparando com elas e estragando a minha própria vida porque eu não tô conseguindo cumprir as minhas tarefas? O que aconteceu de errado? Eu tive imprevisto? Isso é muito importante, gente, porque assim como medir dados das redes sociais do seu cliente é fundamental, medir os dados das suas tarefas, da sua produtividade, do que você faz no dia a dia, é o que realmente te coloca pra frente e te faz realizar as coisas que você quer realizar. Então, se você procrastina por conta do celular, com essa organização aqui você vai perceber. Você vai conseguir ter uma ideia. E você pode até ir anotando isso, registrando, tipo, ó, hoje eu não consegui cumprir as tarefas do dia, pra não chegar no final da semana e você ficar tipo, o que aconteceu? Então hoje, segunda-feira, eu não consegui cumprir tudo. Por quê? É mais fácil de você avaliar no dia do que ao final da semana. O que eu não consegui? Beleza. Hoje eu fiquei no celular, amanhã eu vou ficar menos. E assim a gente vai organizando. Então, blocos de horários não só te ajudam a ser mais produtivo, como também a medir onde o seu tempo e a sua energia está sendo gasto. Quando eu visualizo a minha agenda, eu consigo ver se eu passei mais tempo gravando, qual cliente está pedindo mais a minha atenção naquela semana, qual cliente exigiu mais a minha atenção naquela semana, pelas cores, pela visualização. Só de você olhar, bater aqui pelas cores, você já consegue ter ideia do que você mais fez na semana. Isso aqui facilita demais a vida. Agora, deixa eu te dar umas dicas aqui, uns conselhos, uns macetes para você performar ainda melhor com a sua agenda e na sua produtividade. Em primeiro lugar, tire 15 minutos para você ler todos os dias. Ai, Letícia, eu não tenho 15 minutos para poder ler. Tem sim. Você só não tem porque você fica no celular. Se você pegar 15 minutos que você passa no celular à toa e transferir ele para leitura, eu tenho certeza que você vai ser mais produtivo, vai se desenvolver mais, vai colocar mais dinheiro no seu bolso, porque você vai ter mais aprendizado. Então, assim, 15 minutos de leitura faz muita diferença. Te traz muito repertório, ativa a sua criatividade e isso vai te dar mais resultado, muito mais do que ficar rolando o seu feed do celular. Escolhas.
Em segundo lugar, documente absolutamente todos os seus processos. Como assim? O que o cliente faz? O que acontece com o cliente assim que ele fecha com você um contrato de gerenciamento, de planejamento, de construção de site, de design, seja o que for que você vai oferecer para ele. O que acontece no momento que ele entra até a entrega final? A primeira coisa, ele assina um contrato, tem reunião de briefing, envia um presente, começa o planejamento. Qual que é o passo a passo? Coloca tudo isso em algum lugar. Aqui a gente coloca no ClickUp, eu também entrego isso dentro do nosso curso. Mas você vai anotar aí todos os passos de todos os processos da sua agência, porque você não vai mais gastar energia pensando no que tem que ser feito em determinada tarefa, porque você já tem um checklist. Aqui tem checklist pra tudo. Por exemplo, vou postar esse vídeo no YouTube. A gente tem um checklist de que como que esse vídeo vai ser postado, qual que é a ordem das coisas que precisam ser feitas. Tem que colocar a descrição, tem que fazer thumbnail, tem que editar o vídeo, tem que fazer corte do vídeo, o que tem que ser feito, porque assim você não se perde, os processos não se perdem. Então, crie exatamente ali o passo a passo do que acontece em cada uma das tarefas da sua agência. Terceiro ponto é separe um tempo para você rolar o celular à toa mesmo, procrastinar. Por quê? Porque você não vai conseguir do dia pra noite simplesmente largar um celular, que é o seu vício. Eu sei que é seu vício porque também é o meu e é de grande parte da população brasileira. Então você não vai conseguir fazer isso do dia pra noite. Separe um tempo, aí eu vou ficar 1 hora todos os dias só rolando meu feed aleatório. É melhor você ficar essa 1 hora rolando seu feed aleatório do que a cada 5 minutos você parar, desviar o seu foco do que você tá fazendo, ser menos produtivo e ainda fazer coisa mal feita. Então separe um tempo só pra você ficar rolando o feed à toa. Tenho certeza que isso vai ser muito melhor pra você. Por último, mas não menos importante, o WhatsApp não é a sua prioridade, ele nem sempre é urgente. Então o que eu gosto de fazer e que eu vou te dar como recomendação, como conselho também? Eu não deixo a aba aberta aqui no meu computador. Eu faço ciclos a cada 50 minutos. Em primeiro lugar, eu uso um aplicativo que se chama Flip Clock. Eu deixo ele no celular e no iPad pra que eu deixe rodando ali o cronômetro, ele todo aesthetic, todo bonitinho. Vou deixar a imagem dele aqui pra vocês. E aí fica 50 minutos. A cada 50 minutos eu paro pra descansar e olho o meu WhatsApp. Porque se você para toda hora também para ver o WhatsApp, você acaba desviando o seu foco. E o seu cérebro não vai conseguir se concentrar novamente naquela tarefa de forma rápida. Você leva mais ou menos 10 minutos para voltar a se concentrar. Olha o quanto tempo perdido tem no final do dia se você parar para responder toda a mensagem na hora que as pessoas mandam. Você não tem que ficar respondendo toda hora. Então, eu faço isso. A cada 50 minutos eu dou uma olhada no meu WhatsApp e respondo. No iPhone, em particular, você pode criar esse modo aqui, ó, que eu adoro. Eu tenho esse modo chamado On nos Bastidores, que eu mesma configurei. E aí, nenhuma notificação aparece no meu celular. Não sei se tá dando pra vocês verem, gente, porque eu já não enxergo muito bem, mesmo aqui de longe. Estou sem óculos, então... Mas enfim, vocês devem imaginar aí o que eu tô falando, né? Esse On nos Bastidores aqui que eu crio, ele desativa todas as minhas notificações. Ele fica num modo foco. E aí, nada chega no meu celular. Mesmo que a minha aba esteja fechada do WhatsApp Web aqui, ele também não vai apitar no meu celular, só quando eu desativar esse modo. E eu deixo isso a cada 50 minutos. Eu faço ciclos de 50 minutos. Aí eu paro, olho meu WhatsApp, respondo as pessoas. E aí eu só volto pra minha outra tarefa, só crio um novo ciclo de 50 minutos depois de responder todo mundo ali o que eu tiver que responder, concluir a demanda ali que eu tiver que concluir. Isso vai te ajudar também. Pode parecer que o WhatsApp... Pode parecer não, ele é, né? Parte do seu trabalho, ele faz parte da sua rotina, mas ainda assim, ele tira o seu foco nas tarefas que são importantes e no final do dia ele rouba uma parte considerável do seu tempo porque você não usou ele de forma inteligente, que é o que eu tô te falando agora. Se você responde todo mundo a toda hora, até você voltar pro seu raciocínio anterior, são 10 minutos que você perdeu. Agora imagina, perder 10 minutos a cada resposta que você vai dar para as pessoas, que é o tempo que você vai responder, mais o tempo que você gasta para voltar ao foco. Não é isso que a gente quer produtividade. E se você quer também mais vídeos como esse, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu trago para você com muito amor e carinho aqui neste canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!